Oi, gente, vamos para mais uma aula de língua espanhola, nossa aula de número 6, e hoje nós vamos falar sobre verbos pronominais e não pronominais. O objetivo da nossa aula de hoje é aprender sobre verbos pronominais em língua espanhola, aprender a utilizar estruturas pronominais e a diferença entre verbos pronominais e não pronominais, e também aumentar o nosso vocabulário em língua espanhola. E antes de começar, a nossa dica de sempre: façam as suas anotações para que vocês possam consultar depois e estar sempre revisando para que esse assunto fique bem guardadinho com vocês. E se você não conseguir copiar toda a aula durante o vídeo, você pode ir pegar esse material lá no blog Educar para Transformar a Vitória, que vai estar lá disponível em PDF. E aí você pode até imprimir se você quiser. Então vamos lá para a nossa aula. Los verbos pronominales son aquellos que, al conjugarse, necesita el uso de un pronombre personal átono. A gente já estudou o que são pronomes pessoais átonos em língua espanhola. Eu espero que vocês tenham anotado. Se não anotaram, pode ir lá no blog pegar, que está salvo em PDF, ou pode ir também no canal do YouTube para revisar a aula, certo? Então, os verbos pronominais, eles são verbos que na sua estrutura tem o pronome pessoal átono, tá bom? Vamos ver um exemplo. El nuevo professor de português se llama Fernando. Aí a gente tem, ó, como vocês estão vendo, sublinhado, se llama. Esse se é o pronome pessoal átono e llama é o verbo. E por eles participarem da mesma estrutura, por eles serem uma estrutura única, a gente tem o verbo llamar-se, que é um verbo pronominal. O outro exemplo é: Beatriz não se parece a sua madre, que é o nosso verbo parecer-se, em espanhol, que também é verbo pronominal. E aí, como esse pronome átono, ele faz parte da estrutura do verbo, a gente não pode retirar ele, né, de junto do verbo. Então, quando a gente conjuga esse verbo, a gente conjuga ele com o pronome pessoal átono. Eu trouxe um exemplo para vocês verem. Yo me duermo, tú te duermes, él, ella, usted se duerme, nosotros nos dormimos, vosotros os dormís, ellos, ellas e usted se duermem. Então, vocês, né, a gente também já estudou os pronomes sujeitos em espanhol, que é yo, tú, él, nosotros, vosotros. Então, para cada pronome pessoal, sujeito, a gente tem um pronome pessoal átono. E aí, quando a gente for conjugar o verbo pronominal, a gente vai conjugar de acordo com a pessoa que a gente está falando, usando o pronome átono que concorda com essa pessoa, tá certo? Ojo, preste atenção. Los pronombres átonos, me, te, si, nos y os, forman parte de la estructura morfológica de los verbos pronominales. Si omitimos estos pronombres, el verbo deja de ser pronominal. Ou seja, aquilo que eu falei antes, o pronome átono, ele faz parte da estrutura do verbo. E ele não pode ser separado dessa estrutura. Por quê? Alguns verbos têm as duas formas, pronominal e não pronominal. Então, se eu tiro o pronome átono, eu não vou saber se esse verbo é pronominal ou não, certo? Então, se a gente está utilizando o verbo na sua forma pronominal, obrigatoriamente o pronome átono tem que ser utilizado. Vamos ver um exemplo. Yo me quedo, do verbo quedar-se, que é pronominal. E aí eu tenho o pronome átono me. E o verbo quedar-se significa eu fico, que é o nosso ficar em português. Yo quedo, que é o verbo quedar, não tem o pronome átono. E aí significa eu combino. Quando eu digo assim, eu combino com azul, quando alguma coisa combina com a gente.
Então, é muito importante esse cuidado de sempre usar o pronome átono quando a gente está usando o verbo na sua forma pronominal, porque o uso ou não desse pronome pode mudar o significado do verbo, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Existem dois tipos de verbos pronominais: os verbos pronominales inerentes e os pronominales alternantes. Os verbos pronominales inerentes son aquellos que solamente tienen la forma pronominal. Entre ellos están aquellos que exigen uma preposição. Ou seja, os pronominais inerentes, inerente significa que faz parte do verbo, então ele só existe na sua forma pronominal, ele não pode ser utilizado sem o pronome átono. E aí a gente vai ver alguns exemplos, ó. Abstener-se, adentrar-se, arrepentir-se, e aí ao lado tem a tradução em português. Então, esses verbos, eles são pronominais e inerentes. Não existem a forma em espanhol abstener ou adentrar sem o pronome. Eles são pronominais e obrigatoriamente têm que ser conjugados com o pronome átono. E a gente tem os verbos pronominales alternantes, que são aqueles que têm variantes não pronominais, que é o que a gente viu com o verbo quedar-se lá no início. Eu posso utilizar esse verbo com o pronome átono ou sem o pronome átono, mas eu não posso simplesmente usar porque eu quero. Hoje eu quero usar esse verbo com pronome átono, então eu vou colocar. Amanhã eu não quero, eu não coloco. Não é assim, porque, como eu já falei, muda o significado daquilo que a gente está querendo dizer, tá bom? E é o que a gente vai aprender agora. Algunos verbos presentan cambio quando são usados de forma pronominal. E aí nós temos, os cambios são de significado, de ênfase ou intensidade expressiva. A gente vai ver agora quais são os principais. Eu não trouxe uma lista com todos os verbos, né, porque são muitos, mas a gente vai ver os mais utilizados em língua espanhola, em sua forma pronominal e em sua forma não pronominal, e como isso muda o significado do verbo ou a ênfase que a gente quer dar àquilo que a gente está falando. Então, vamos lá. Los cambios de significado. Aí eu tenho, ó, a forma não pronominal dormir, que é acção de dormir, e a forma pronominal dormir-se, que é acção de começar a dormir. A gente vai ver essa listinha de verbos e no próximo slide a gente vai ver uma lista de exemplos desses usos, tá certo? A gente tem o verbo parecer, que é ter determinada aparência, e o verbo parecer-se, que é ter características de alguém. Nós temos o verbo ir, que significa dirigir-se a um lugar, e o verbo ir-se, sair do lugar em que está. Temos o verbo acordar, que é hacer un acuerdo, e acordar-se, que é recordar. E aí a gente tem os exemplos, ó. Los jóvenes devem dormir 8 horas por noite. Os jovens devem dormir 8 horas por noite. E como eu falo em dormir num sentido geral, né, na ação de dormir em si, aí a gente usa ele na sua forma não pronominal. Quando eu tenho, ó, no segundo exemplo, mi hijo debe dormirse a las 10 porque es un niño. Então, a las 10 es la marca del tiempo en que mi hijo debe empezar a dormir. Ou seja, às 10 horas é a hora que meu filho deve começar a dormir. Então, quando eu tenho essa marca temporal do início do sono, eu uso o verbo dormir na sua forma pronominal. O verbo parecer. Este jovem parece cansado. Ele tem uma aparência cansada, mas a aparência é dele. E Julio se parece a seu padre. Julio tiene as características de seu padre. Ele tem as características físicas de outra pessoa. Então, a gente usa o verbo na forma pronominal, parecer-se. Voy al médico.
significa que eu estou indo a algum lugar. E aí a gente precisa prestar bastante atenção nessa diferença do verbo ir e do verbo ir-se. Por quê? O sentido é bem parecido, é sair de algum, é ir para algum lugar, na verdade. Só que quando eu digo voy al médico, que é o verbo ir conjugado, né? Eu tenho o verbo sem ser na sua forma pronominal, que significa que eu estou indo a algum lugar, que nesse caso é o médico. Quando eu digo me voy de aqui, mañana vuelvo, significa que eu estou saindo exatamente do lugar onde eu estou, no momento em que eu estou falando. Se eu digo assim, voy de aqui, eu estou indo daqui de onde eu estou, certo? E como é que a gente vai saber isso? No contexto da nossa fala, tá bom? Esses são os detalhes de riquezas das línguas que a gente aprende. E aí eu tenho o exemplo do verbo acordar e acordar-se. Yo acordé con mi hermana que ella lave los platos, perdão. Então, eu fiz um acordo com a minha irmã, que é ela quem vai lavar os pratos, certo? Em espanhol, a gente não usa o verbo acordar no sentido de acordar do sono, despertar. Em espanhol é o verbo despertar, certo? Em espanhol, acordar é ou fazer um acordo, certo? Ou se lembrar, que é o verbo acordar-se em sua forma pronominal. Não me acuerdo onde deixei meus anteojos, certo? Não me lembro, não me recordo onde eu deixei meus óculos. E aí a gente tem, ó, echar, que significa tirar. Em espanhol, tirar é jogar, certo? Echar-se, que significa recostar-se, encostar-se, deitar-se. Arreglar, reparar algo roto, preparar, ordenar. Reparar algo roto é quando a gente conserta alguma coisa quebrada, tá bom? E arreglar-se é cuidar o aspecto físico da nossa aparência. Llamar é pedir a presença de alguém, telefonear a alguém. E llamar-se é ter um nome. Entender é compreender. E entender-se é dar-se bem com alguém, estar de acordo sobre algo. Vamos ver os exemplos. Hay que echar la basura. Ou seja, tem que jogar o lixo fora. E aí a gente usa o verbo echar, que é sinônimo de tirar la basura. Hay que tirar la basura, hay que echar la basura. A gente usa em sua forma não pronominal. E me gusta echarme uns 20 minutos por la tarde. Eu gosto de deitar-me, descansar, recostar. São todos sinônimos. E aí a gente usa na forma pronominal do verbo. El técnico vino a arreglar la tele. Vamos arreglar la casa para la fiesta. E aí eu tenho, ó, el técnico vino a arreglar la tele. Ele veio consertar a televisão. E vamos arreglar la casa para la fiesta é que a gente vai arrumar a casa para a festa. Então, no sentido de consertar e arrumar, a gente usa o verbo na sua forma não pronominal. Quando a gente fala em nos arrumar, né? Quando eu digo assim, eu vou me arrumar para gravar aula para a TV. Aí eu uso o verbo na forma pronominal. Ella se arregla el pelo en la peluquería de mi madre. Que ela arruma o cabelo no salão da minha mãe. Ou eu posso dizer, yo me arreglo para gravar as classes para la tele. Eu me arrumo para gravar as aulas para a TV, tá certo? E agora a gente vai ver um exemplo com o verbo llamar. Hay que llamar um médico, que aí a gente usa no verbo não pronominal, no sentido de chamar alguém, chamar a atenção de alguém. Quando llegue a la casa, te llamo. E aí, nesse sentido, a gente está falando no sentido de telefonar, que em espanhol a gente não diz assim, eu te ligo, eu te llamo, certo? E essas duas formas são formas não pronominais do verbo. E quando a gente está falando de nome, ter um nome, aí a gente usa o verbo na sua forma pronominal. Yo me llamo Vanessa. E aí a gente tem o verbo entender. Agora entendimos o tema. Então, quando eu falo entender no sentido de compreender,
compreender alguma coisa, ele é usado na sua forma não pronominal. E quando eu uso na forma pronominal, entender-se, significa que eu entrei em acordo, que eu me dou bem com alguém. Ó. Me entendo bem com minha irmã, me dou bem com a minha irmã. E em português a gente também usa o verbo entender nesse sentido, né? Ah, com minha mãe eu me entendo, que significa assim, ah, eu e minha mãe a gente se dá bem, a gente se entende, certo? Uma curiosidade. Te echo de menos. Aí a gente tem o verbo echar, né? Te echo, na sua forma pronominal, mas isso é uma expressão que significa tenho saudade de você, tá bom? Então, nesse sentido, nessa expressão, o verbo echar significa ter saudade, tá certo? E agora a gente vai ver quando o verbo ele é usado na sua forma pronominal ou não pronominal de acordo com a intensidade que a gente quer dar àquilo que a gente está falando. Aí eu tenho o verbo quedar, sem ênfase, quedo à espera de mi pedido, ou seja, eu estou ali, eu fico à espera do meu pedido, eu estou esperando. Quedar-se, quando a gente usa na forma pronominal, significa que a gente quer dar ênfase àquilo que a gente está falando. Me quedé 2 horas esperando que me llamara. Então, eu não só fiquei esperando que ele me telefonasse ou ela me telefonasse. Eu fiquei 2 horas esperando. Então, eu quero dar ênfase nesse tempo que eu esperei. Eu uso o verbo na sua forma pronominal. A gente tem aqui também um exemplo do verbo comer. Mi hijo come muchas frutas. Significa que meu filho come muitas frutas. É um hábito dele comer muitas frutas, né? Faz parte da sua alimentação. E quando eu uso o verbo na sua forma pronominal, comer-se, eu quero dar ênfase à quantidade que aquela pessoa está comendo. Vê só. Mi hermano se comió una pizza inteira. Ou seja, ele comeu uma pizza inteira, o que para muita gente é muita pizza. E aí eu quero dar essa ênfase, a quantidade. E quando eu quero dar essa ênfase, eu uso o verbo na sua forma pronominal. E aí a gente tem o verbo saber e saber-se. Sé los temas que la profe de espanhol está ensinando. Quando a gente usa ele na sua forma não pronominal, é sem ênfase. Então, significa que eu sei o que a professora está ensinando, né? Possa até ser que eu não saiba tudo, mas eu sei alguma coisa. Quando eu digo me sé todos os temas que a profe de espanhol está ensinando, significa que eu já sei tudo sobre aquele tema, que eu já aprendi tudo. Eu estou dando ênfase à quantidade de conhecimento que eu tenho. Mesma coisa para o verbo estudar. Estudei os verbos em espanhol. Significa que eu estudei sobre verbos em espanhol. Não necessariamente eu sei sobre todos os verbos, mas eu sei alguma coisa sobre verbo. E quando eu digo me estudei todos os verbos em espanhol, significa que eu estudei todos os verbos que existem em língua espanhola. E aí eu sei tudo, certo? Então, esse uso de pronominal e não pronominal, sempre ressaltando, é para a ênfase daquilo que a gente quer dizer. E aí a gente tem o verbo ganar. Ele ganhou o sorteio de los livros. Ele ganhou o sorteio dos livros. Ele ganhou normal, sabe? Eu não quero dar ênfase nenhuma. E aí, quando eu quero dar ênfase para dizer, poxa, como ele é sortudo, ele ganhou o sorteio dos livros. Aí eu digo, ele se ganhou o sorteio de los livros. Que suerte! E aí, lembra que eu tinha falado, né, que um acento em língua espanhola, ele faz a diferença. Então, vamos aproveitar para a gente revisar isso. Né? A gente tem aqui, ó, ele ganhou ele. Tá vendo que é só um acento circunflexo nos dois ele. Ele, pronombre, que significa ele, e ele, artigo, que significa o. Então, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes um detalhe faz a diferença no significado da nossa frase, tá certo? También podemos utilizar los verbos pronominales para indicar que no tenemos responsabilidad sobre un hecho o acción de consecuencias negativas. Ou seja,
Quando a gente faz uma besteira, né? Quando a gente derruba alguma coisa, quebra alguma coisa, que não foi por querer, eu faço muito isso em casa. Eu vivo quebrando as coisas que eu sou estabanada. Aí eu não digo assim, ai, eu quebrei o copo. Eu digo, eita, o copo quebrou, como se ele tivesse se jogado da pia e quebrado sozinho. Em espanhol, para a gente tirar essa culpa da gente, a gente usa o verbo na sua forma pronominal. Então, vamos ver os exemplos. A situação e o exemplo, tá certo? Quando se rompe algo ou quando alguma coisa quebra. Se me rompió el vaso mientras lo lavava. Ou seja, o copo quebrou enquanto eu lavava. Não tem nada a ver com isso, ele quebrou sozinho. Quando nós olvidamos de algo, quando eu esqueci de alguma coisa, e aí eu não quero dizer que eu esqueci, né? Eu pago de doida, eu digo, se te olvidou contar-me sobre a classe. Eita, tu esqueceu aí, ó, de me contar o que aconteceu na aula. Na verdade, às vezes a pessoa até contou e a gente aqui não lembra, né? E aí, para pagar de doida, a gente usa o verbo na sua forma pronominal. Quando se cae algo, se nos cayó la computadora al suelo. O computador caiu no chão. Então, é aquela mesma situação, né? A gente não quer dizer que foi a gente que derrubou o computador, aí a gente diz, se nos cayó, caiu o computador. Quando se acaba algo, se les acabaram el dinheiro. E aí, também essa situação, né? É como se a gente não tivesse culpa de que o dinheiro tinha acabado e realmente nem sempre a gente tem, né? Mas às vezes a gente gastou o dinheiro com o que não devia, aí para não assumir que gastou o dinheiro com o que não devia, a gente diz que acabou, você me acabou o dinheiro, tá bom? Ojo. En esos casos, el pronombre complemento se refiere a la persona y el verbo concuerda con la cosa. Se me rompieron las gafas. Esse se me sou eu. Fui eu que quebrei. Rompieron las gafas. Os óculos quebraram. Então, a gente tem essa dupla concordância, né? O verbo concorda com o que a gente está falando e o pronome concorda com quem está falando. Ó, se me cayó el celular. Então, caiu da minha mão. Se me caiu. E o que foi que caiu? O celular. Então, como celular é uma palavra no singular, o verbo fica no singular. Caiu, certo? E aí eu trouxe para vocês algumas conjugações do verbo, tá? Dos principais verbos, que é o verbo ir-se e o verbo acordar-se. Tá bom? E aí a gente vai ler rapidinho, só para vocês verem mais ou menos como é que ficam conjugados, tá? Mas a gente segue aquela regra para os verbos regulares. Quando a gente quiser conjugar, é só a gente usar aquela regrinha que a gente aprendeu na aula de verbos regulares. A gente coloca os pronomes, coloca a raiz do verbo e a terminação de acordo com a pessoa, tá bom? Já o verbo ir-se é um verbo irregular. A gente nem sempre vai conseguir seguir aquela tabela. Então, por isso que eu trouxe o exemplo. Yo me voy, tú te vas, él se va, nosotros nos vamos, vosotros os vais, ellos, ellas y usted se van. Yo me acuerdo, tú te acuerdas, él, ella y usted se acuerda. Nosotros nos acordamos, vosotros os acordáis, ellos, ellas y usted se acuerdan. Parecerse. Yo me parezco, tú te pareces, él, ella y usted se parece. Nosotros nos parecemos, vosotros os pareceis, ellos, ellas e ustedes se parecem. Então, gente, esses verbos que eu trouxe os exemplos são verbos irregulares, que não seguem aquela regrinha que a gente aprendeu na aula passada, e são os verbos mais usados. Aí eu trouxe para ficar mais à mão, né? Para vocês terem como ver melhor, para vocês terem ele mais fácil de achar, certo? E aí vocês podem ampliar esse conhecimento sempre procurando os verbos e tentando conjugar. Pronto, gente, essa é a referência que nós usamos, né? O material que nós usamos para a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de revisar que espanhol a gente aprende praticando, tá bom?
Qualquer coisa é só vocês assistirem o vídeo novamente no canal do YouTube ou pegar o material lá no blog para fazer essa revisão. Até a próxima!